prazer ter você aqui, rapaz. Obrigado pelo convite, cara. Puxa vida. Bom, Igor Coelho dispensa apresentações, né? Cara que criou um dos maiores podcasts do Brasil, o maior, se não o maior. E o mais interessante, ele esse podcast não nasceu de um grupo editorial, de um grupo forte e rico, né? Esse editorial esse podcast é fruto de um trabalho. De 3 caras malucos, cara, que se encontraram lá em Curitiba e decidiram fazer aí uma gracinha na internet, vai. Pois é, exatamente. Fazer uma gracinha na internet. Mas você é muito tirado, porque eu vou te falar, a periferia do Rio, meu querido, eu conheço, e a galera é tirada. Conheço muito porque eu tinha muitos amigos na periferia do Rio, no entorno ali, né? Bangu, já frequentei muito quando era mais jovem. E a galera é tirada, né? Todo mundo vai à luta mesmo. Porque se não for, né? Quem é que vai por mim? Não tem essa. Quem é que vai por você, cara? Vou ficar esperando o governo? Tô fudido, pô. Aí não tem como, não. Não tem como. E vai na contramão, como diria, né? Como eu disse lá no início, vai na contramão, porque você não. O podcast não nasceu de um grande grupo, de nada. Sabe, de grande grupo de conglomerado midiático. Enfim, é você. Você e você. Vamos contar essa história. Como é que começou tudo isso aí? Conta aí para mim. Tu quer saber como é que tudo começou? Cara, ó. Porra, o começo mesmo, para mim, é quando eu vou morar em Curitiba, em 2016, que eu saí do Rio. E lá eu conheci logo em 2016 mesmo o Monark, que morava, inclusive, no mesmo bairro que eu morava lá, e a gente não sabia, nem se conhecia. E a gente ficou amigo. No mesmo ano eu conheci o Jean também, que é o cara que tá comigo aqui, que começou junto com a gente. E em 2018, cara, a gente estava meio de saco cheio do que a gente estava fazendo. Eu estava fazendo vídeos de jogos e fazendo umas live streams de jogos também, mas eu não estava muito. Eu não via muito. Era assim, imagina que eu jogava a série B dos vídeos de jogo na internet. E também tinha vários componentes ali que me deixavam infeliz com o que eu estava fazendo. Então, pô, eu lembro de chegar pro Monarcão lá e falar para ele, cara, vamos fazer um bagulho diferente, vamos fazer uma parada nós aqui. Aí eu sugeri, inclusive, uma outra parada. Eu queria fazer um canal de unboxing, que a gente ia comprar as paradas interessantes da China ou de qualquer lugar e fazer uns vídeos mostrando o que era, como funcionava e tudo mais. Aí ele, pô, mas legal, pode dar certo, mas vamos fazer um podcast, cara. Que a gente conversa com as pessoas aí, os mais interessantes que a gente conseguir. E é isso, é um programa de uma conversa, como se fosse uma conversa de bar, só que na internet. Aí a gente começou em 2018, começamos lá em Curitiba, num quarto vago que tinha na casa dele. Começamos convidando uns amigos, todo mundo que a gente conseguia alcançar. Mas aí, logo em seguida, a gente veio para São Paulo, com uns 4 meses de programa, mais ou menos, que foi quando a gente começou a fazer 3 vezes por semana, porque quando era lá em Curitiba, andava para fazer muitas vezes, que as pessoas só não queriam ir para lá, e a gente nem tinha grana para isso também, que a maioria dos convidados eram de São Paulo. Vir para São Paulo foi uma virada para nós, porque a gente conseguiu baixar demais os custos do programa, porque passou de ser viagem de avião e hotel para um Uber. Então, isso facilitou pra caramba. Lógico. E a gente conseguiu fazer mais vezes por semana. Conseguimos fazer 3 vezes por semana. Um tempo depois, nessa época, eu e o Jean morávamos em Curitiba. A gente ia para cá toda semana, toda terça-feira à noite.
e voltava geralmente na sexta-feira à noite, isso quando não tinha que ficar aqui mais dias. E aí, quando a gente se muda para cá, a gente começa a fazer 5 vezes por semana, e isso é determinante, né, para quem produz conteúdo na internet aí com Lógico, bastante claro. recorrência e É. tal. E, cara, resumindo um tanto, foi assim que a gente chegou até o estágio da gente, de fato, poder Uhum. se movimentar para criar o cenário de mesa-cast no Brasil, né? Fazer com que Uhum. esse formato se popularizasse. A gente começou a trabalhar ativamente para isso acontecer e agora tem um monte de programa, né? Exatamente. Agora tem um. Cara, é uma história muito interessante. Agora, como é que você começou? É, como é que você fazia? Vocês faziam as pautas, cara. E, por exemplo, tinha político, era famoso, era o quê no início? Conta. Cara, vamos lá. A gente escolher quem vai participar do programa, no começo eram nossos amigos ou quem a gente conseguia alcançar. O nosso objetivo sempre foi conversar com as pessoas mais relevantes possíveis. Possíveis, lógico. Então, a pauta, está dizendo, se você quer dizer assim, como a gente escolhia os convidados, era Uhum. basicamente um de nós sugeria um nome, os outros vetavam ou não, e daí a gente convidava, assim, quando Uhum. já teve convidados que eu que sugeri, convidados que o Jean sugeriu, quando o Monark estava com a gente, o Monark sugeria também, e a gente ia fazendo assim, cara, era sempre alguém que a gente estava realmente interessado em conversar. Aham. Mais ou menos o que acontece comigo. O que acontece com a gente aqui. Ah, às vezes o cara tem né, uma relevância para o público e a gente também pensa na audiência, né? Que tem que rolar, né? A gente Então, passou muito tempo. hum, Não dá para negar que os números são importantes, porque no final uhum, eles acabam mudando ali uhum, vários fatores, né? Inclusive grana. uhum. Mas, cara, teve uma. A gente se preocupou bem pouco com isso durante bastante tempo. A gente queria ter uma conversa legal, sabe? Então a gente já convidou pessoas aqui que, inclusive, não tinham expressão na internet, sabe? Eram só pessoas que eram interessantes. A gente já fez isso Sei. muitas vezes. Aham. E que tinham opiniões interessantes, naturalmente, né? Pra É, poder. uns. Ou Porque. até, às vezes, não é nem opinião, às vezes sei lá, o cara trabalha numa indústria que a gente se interessa. Por exemplo, Aham. a gente convidou uns caras que trabalhavam na indústria de games, sabe? Uhum. Então eram uns caras assim que não tinha muito. Eles não tinham uma rede social muito forte, nem nada disso, mas eram Entendi. pessoas que a gente queria conversar, pessoas interessantes. Sim, que traz um assunto interessante também para o público, né? Porque, por exemplo, rede de games é uma coisa que você atrai uma série de pessoas. E, às vezes, nem sempre ter um monte de seguidor produz uma conversa interessante. Exatamente. Eu E já a gente entrevistei pessoas, aprendeu isso também, né? Que às vezes cara, o cara é estourado, mas putz, putz, não. eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Eu já entrevistei pessoas que ficaram assim, sim, não. Você Aham. acha assim? Acho. Porra, o que você vai fazer? Sabe? Você já pegou uma situação dessa, Igor? Pelo amor de Deus, que eu peguei Eu já peguei umas várias. 3 vezes já. Umas Não, três vezes, cara. eu já peguei bem mais do que isso, cara. Cara, como é que você vai resolver? Como é que resolve esse problema? Porque a gente tem que. Bom, eu quero seguir um tempo, né? Eu quero a entrevista, pelo menos ela dure mais de meia hora. Aham. Então, eu sou obrigado a, a passar 20 minutos e falar: olha, obrigado pela sua presença, porque não dá, não dá. O que acontece aqui também, assim, já aconteceu. Hoje é bem menos comum,
porque eu Aham, acho que as pessoas estão entendendo o que a gente está fazendo aqui cada vez mais. Ainda tem uma galera que não sacou, aham. mas tem uma. A maioria das pessoas já entendeu que, pô, que não é essa a proposta. Não é. Quando eu falo que não é uma entrevista, é isso que eu quero dizer, entendeu? Uhum, Mas aham. quando É uma rola, cara, resenha. quando rola é programa curto também, não tem o que fazer. Não dá. Você já tirou tudo que você tinha para tirar daquela pessoa Aham. e só não tem mais para onde ir. Então, encerra. Melhor encerrar. Exatamente. É. Exatamente. Às vezes a pessoa não tem muito para falar. Ou às vezes ela tem uma certa timidez, ou é bastante reservada. E eu não costumo entrar na vida pessoal, mas, porra, às vezes fica muito complicado porque o assunto acabou. É, E aí, o que você vai fazer? Bom, mas tem que enfim, fazer. que bom que você passa por isso, porque eu pensei que. Porque nossas entrevistas são todas via vídeo, então eu pensei que, cara, eu pensei que era só eu, sabe? Não, cara, isso acontece com todo mundo, eu tenho certeza. Todo mundo. É porque, no meu caso, eu acho que eu tenho passado por isso cada vez menos, Uhum. porque é aquilo que eu te falei, eu acho que os caras foram sacando que não é uma entrevista que eu fico perguntando um monte de coisa, eu sou, sei lá, o fã número um do cara, Aham, ou qualquer coisa nesse sentido, sabe? Tem uma. aham. A galera tá percebendo cada vez mais que a gente está conversando. E assim, várias vezes aqui, não é todo dia, mas várias vezes, antes de começar o programa, eu falo, Carol, não vou te entrevistar, não. Nós vamos trocar uma ideia aqui, você pode É, perguntar o que você quiser e tudo é, mais. No meu é a caso, ideia. então, facilita, né? É, é a ideia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você entrevistou Bolsonaro, vai Aham. entrevistar todos os outros presidenciáveis? Eu vi ontem que tem 6. Cara, ó, eu pretendo conversar com os mais relevantes, cara. É. Então teve o Bolsonaro. Eu já conversei com o Ciro 2 vezes, Aham, sem contar a vez que eu participei lá do programa dele também. aham, Mas ele deve voltar, especial, porque uhum, agora é uma ocasião que ele de fato está numa eleição e tudo mais. aham, Pretendo conversar com o Lula. Esse a gente está correndo atrás dele faz um tempão, faz uns aham, 2 anos e tal já. E pretendo conversar com a Simone também. Então, aham. por enquanto, no plano estão contidos esses 4 caras. Um já foi, faltam 3. Porque os outros não têm muita relevância, nem também na pesquisa. Os caras nem Enfim, aparecem direito na pesquisa e tal. Então, não é nem nada pessoal, não. É só para não. Ah, cara, imagina que esse assunto ele é importante, muito aham, importante, né? Estamos falando da eleição para claro, presidente. claro. Mas então, porra, eu vou pegar ali os caras que estão na boca do povo, assim, que é o que Lógico, quem realmente quer, lógico. quer que as pessoas realmente têm intenção de Aham. depositar confiança. Então, vamos Hum, ver, esse é o plano. esse é o plano. Bom, vamos esperar, porque eu quero acompanhar todas. Bolsonaro foi um sucesso. Surpreendeu você essa entrevista? Cara, ó, ela com certeza foi a conversa mais diferente que eu já tive, né? Não é todo dia que você conversa com o presidente da República. É. É, cara, ela foi diferente porque, assim, eu li pra caramba sobre o Bolsonaro e tal. Tem uma galera que fica me batendo dizendo que eu tinha que ter sido mais incisivo, mais apertá-lo e tal. Mas eu discordo, porque eu acho que se eu entro numa de tentar mudar a cabeça do Bolsonaro, a gente ia ficar no primeiro assunto ali, sabe? E não tem muito o que faz parte da proposta do Flow, que a gente tem uma conversa, né? Exato. E para a gente ter uma conversa, eu já vi acontecer antes, assim, a gente focar, Aham. pirar em um assunto em que eu penso uma coisa, você pensa o oposto, e a gente fica nessa e nada se produz dali, não sai nada dali, sabe? Fica
eu tentando te convencer, você tentando me convencer e nada acontece. E não dá nem vontade de assistir também, né? Quem tá fora, né? Então, e eu acho que o que aconteceu ali naquele dia foi exatamente o que eu queria que acontecesse, e é exatamente, assim, quando eu conversar com os outros caras, vai ser a mesma coisa, assim, não acho que eu vou ficar, por exemplo, conversar com Lula, eu vou ficar pirando para sempre em um assunto no triplex. Vamos fazer uns 5 horas de triplex. Cara, já foi feito isso aí, entendeu? Já tem. Já foi falado. Porra, já tem. E quem quiser saber mais sobre o assunto, pô, tem a internet aí pra caralho, pô. É só o cara entrar no Google ali e pesquisar, pô, sabe? A gente, inclusive, coloca lá eu falo isso quase todo dia, que o que é produzido aqui, as pessoas, elas não é para pegar como verdade, porque eu posso estar falando merda. Na melhor das intenções, eu posso estar falando merda, porque eu não sou dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Então, tira a sua própria conclusão. Essa é a ideia da parada desde o começo. E agora que tem, por exemplo, com esse lance do presidente aí, muita gente chegou, muita gente nem acompanha o Flow e só viu aquele episódio ali, então o cara não sabe o que eu tô fazendo já há 4 anos, que eu fiz. Tem uma galera que vem me parabenizar, eu falo, cara, eu só fiz o que eu já tô fazendo há 4 anos. Obrigado, mas eu já fazia isso há muito tempo. Não tem. Eu não me sinto um cara, porra, extraordinário pelo que aconteceu aqui. Eu não me sinto mesmo. Assim, a galera vem falar comigo, eu fico, né? Obrigado, mas, pô, cara, eu tô fazendo. Assim, você tá me parabenizando o padeiro por fazer pão. Entendeu? Exatamente. Exatamente. E essa coisa de ser incisivo, certamente os outros vão ser. Entendeu? Os outros quem? Os outros da TV, né? Os outros da TV. Tá. Com certeza. Com certeza serão incisivos nas perguntas para todos eles. Quer dizer, não sei. Não é nem na pergunta, porque todas as perguntas incômodas eu fiz, cara. Agora, o que os caras queriam é que eu ficasse batendo nele, entendeu? Era isso que eles queriam. Não pode ser normal isso, porque a gente está num momento muito difícil. Vamos ver, se o Lula vier aqui, vamos ver se vai acontecer a mesma coisa com o Lula, se a galera vai querer que eu bata no Lula também. Vamos ver, estou interessado, assim, estou curioso, para ser sincero, se isso vai acontecer. Olha, eu acredito que sim. Eu espero que sim. Uma opinião pessoal. Eu acredito que sim. Eu espero que sim, senão é absolutamente incoerente, mas eu quero ver se vão ser os mesmos caras, sabe? Mas é isso aí. Os outros caras é natural. Agora, os mesmos caras, assim, os jornalistas e tal, que me bateram aí e tudo mais, eu espero que eles me batam também quando for com o Lula, porque senão é estranho, não é? Vai ser muito estranho. Você recebeu alguma proposta ao vivo para você bater mais, ser mais incisiva no Bolsonaro, bater no Bolsonaro? Desculpa, eu não entendi o começo. Você recebeu alguma proposta ao vivo para bater no Bolsonaro enquanto você fazia a entrevista? Não, cara. Na verdade, não. Foi. Inclusive, assim, uma parada que me surpreendeu foi que no domingo, na noite anterior, o Bolsonaro me ligou. Eu tava aqui conversando com os caras sobre. Não era nem sobre isso, era sobre outra coisa. E ele me ligou para dizer que tava meio puto porque alguém da equipe dele supostamente estava querendo passar uma pauta e ele falou que tinha muita gente se metendo num papo que era eu e ele e que ele não queria pauta nada e que ia ser uma conversa livre e que eu podia falar o que eu quisesse, porque ele ia falar o que ele quisesse e pronto. E, cara, eu achei isso um ponto muito positivo, sabe? Claro. Porque eu sei que existem conversas pautadas na internet, tem um monte. Claro. E ele me dizer isso assim, eu fiquei, cara, interessante, gostei. Porra, bicho, vamos esperar que os outros sejam assim, né? Se não for assim, eu nem aceito. E ainda boto na roda, ainda fala aqui, ó, o cara que queria vir só se fosse com pauta. Então, nem sugiram isso, porque se sugerir, eu vou jogar na roda. Porque a sua entrevista, como eu disse, é uma resenha, né? Você fala coisas sérias, mas também você traz o cara para dentro de casa, para ficar num bate-papo, né?
ali na mesa, né? Ficar uma conversa de, não diria de brother, mas uma conversa de pessoas que estão se conhecendo ali, enfim. Imagina que você Esse é o encontra um objetivo. cara pela primeira vez na rua e você vai trocar ideia com ele. Só que no nosso caso aqui tem um monte de câmera, né? Não tem, assim, existem os seres humanos naturalmente se portam diferente quando sabem que tem um monte de gente assistindo. Mas eu tento manter o mais. O cara que me encontra na rua, ele vai ver exatamente o cara que. Ou 99% do cara que tá aqui nas câmeras, sabe? Então, assim, eu sempre tô de bermuda e chinelo, eu sempre tô. Geralmente eu tô com a camisa do Flamengo, os caras vêm falar comigo ali, eu ajo da minha maneira. Então, mas eu entendo que as pessoas, assim, em geral, Logo do elas. Flamengo, cara, pô. Pô, Flamengo, pô. Pô, me respeita. Tu é o quê, tu? Fluminense, cara. Não, aí tu tá de sacanagem, irmão. Vocês só existem por. Não, isso aí é Vai verdade. embora, né? Vai embora. Porra, mas aí, porra. Eu não falo do Fluminense. Pois é, isso é uma parada interessante, cara. Que assim, eu fico impressionado como o Fluminense consegue bater na gente, cara. E eu fico, porra. O Carioca desse ano, por exemplo, cara, eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender, cara. Acho que é aquela relação de pai e filho mesmo, né? É, relação de pai e filho. Vem cá, eu quero saber como é que surgiram os filhinhos do Flow. Tem um monte de podcast, esses filhinhos. Me conta sobre essa história aí. Cara, em 2020 foi quando a gente finalmente deu certo. A gente começou a ganhar um dinheiro que esse dinheiro ele pagava o meu salário, pagava o salário de todo mundo, na verdade, que trabalhava aqui. Não era muita gente, acho que era 4 caras. Era eu, o Monarca e o Serginho. Era isso, né? Agora são quantos? Meu irmão, agora tem uns 100 cara, mais ou menos. Nossa Senhora, hein? Mas aí a gente percebeu que a gente podia ser só um programa de internet ou a gente podia começar um movimento. E, porra, a gente escolheu começar um movimento que foi dar oportunidade e até inventar novos programas. Então, e ajudar também quem estava querendo fazer os programas desse tipo. Então, a gente ajudou uma galera, a gente pessoalmente ajudou um pessoal, foi lá, cara, faz assim, faz assado, esse aqui não é a melhor maneira, a gente já tentou isso, deu errado, não sei o quê. Teve os programas que a gente inventou cara, e fomos criando um cenário para que ele fosse o mais vivo possível. Porque hoje você percebe que tem uma galera que tá aí, tá vivendo bem, sabe? Tem galera que vivendo desse ecossistema que nem produz conteúdo, nem tá na frente das câmeras de verdade. Tem uma galera que usa, por exemplo, o meu conteúdo para criar outro conteúdo e soltar na internet e ganhar dinheiro com isso. Então, a gente sempre liberou isso daí, sempre permitiu. Cara, foi se formando um cenário cada vez maior que foi tomando o YouTube. E hoje é muito difícil você desviar de um programa como esse no YouTube aí, porque tem um montão e muito conteúdo também sendo produzido a partir dos MesaCast. Sei lá, existe pra cacete. É difícil você driblá-los, sabe? E foi um movimento calculado, cara, porque a gente achou que a gente sabia que era que assim, eu podia ganhar X, mas eu podia também criar um movimento para que todo mundo ganhasse 2x, entendeu? E a gente preferiu isso. Pô, que legal isso. Porque, ao mesmo tempo, você ajudou uma galera aí. Cara, tem uma galera que se deu bem com a minha queda. Então, assim, mas eu tô falando sério, assim, cara. A gente com esse episódio... Conta isso aí, bicho. Eu preciso saber, pô. Então, com o episódio que aconteceu 6 meses atrás, aí, o lance do Monark lá, a gente ter que se separar e tudo mais, a gente, pro mercado, a gente ficou meio fedorento. Então, as coisas nem queriam, as marcas nem queriam fazer negócio com a gente ia conversar com eles, pô, dá um tempo, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, eles precisavam despejar isso no mercado. Então, a galera pegou coisas que viriam pra gente, que a gente sabe, porque a gente conversa como a gente tem muito contato, a gente tem muita
eu não gosto de falar que a gente tem muita influência, mas a gente tem bastante contato. Então a gente conversa com muita gente, a gente sabe de muitas coisas que acontecem. Então, cara, muitas coisas que eram para vir pro lado de cá acabaram se diluindo pelo mercado, sabe? Então, com a minha queda, muita gente se deu bem até sem querer, sabe? Não é nem galera que estava tentando me sacanear para se dar bem, não é isso. É que a gente caiu, a gente tropeçou e aí uma galeraça se deu bem, sabe? Mas agora nós vamos tomar de volta do que é nosso. Que, é normal, porque normal, né? O mercado é muito louco, né? E as oportunidades, cara, eu vejo, acontece comigo aqui. As oportunidades, a gente fica ali, você dá um vacilo, e aí, meu irmão, tem um outro passando por cima e passa como um trem. Pela gente, a gente nem percebeu, assim, sabe? Um trem bala. A gente toma um porradão que nem sabe de onde veio. Essa é a verdade. E, cara, e o que é produzido pelo Estúdio Flow? Quantos Cara, tem um monte de coisa e tem um monte de coisa vindo também. Hoje a gente tem... só de podcast a gente tem uns 8 ou 10, mais ou menos, né, Jean? Por aí. Fora uns programas que a gente faz uns vídeos, a gente faz canais que são vídeos normais, a gente tem coisa vindo também. A gente produz conteúdo para terceiros também, na verdade vamos começar. E, cara, para o futuro, a gente tem bastante coisa que estava planejado, já era para estar no mundo, mas por causa de tudo que aconteceu, essas coisas foram pausadas. E agora, assim, nesse segundo semestre, a gente tem uns planos bem interessantes, cara. Não só em criação de conteúdo, mas também botar coisa no mundo, de certa forma, sabe? Então tem umas coisas bem interessantes aí para acontecer, tanto na criação de conteúdo, quanto no mundo real, sabe? Na parte física do mundo. Botar coisa boa no mundo. Botar coisa boa no mundo. Porque assim, tem uma galera que me odeia, tem uma galera que odeia o Flow por qualquer razão e tal, mas a gente, cara... A gente odeia, são os coleguinhas são os coleguinhas de profissão? Geralmente os caras, assim, no Twitter os caras me odeiam pra caralho. Então, no Twitter e tal, assim, que é interessante, porque na vida real eu não encontro esses caras. Eu queria saber onde eles estão. Deve estar tudo escondido no quarto. Mas tem, cara, tem os caras que me odeiam. Tem jornalista pra cacete que me odeia. Tem uma galera aí, mas não tá tudo bem, porque assim, eu sei, eu e Deus e os caras que estão comigo aqui acreditam no Deus, eu não sei se ele acredita, assim, eu espero que ele acredite. Mas assim, a gente sabe o que a gente está fazendo, e a gente quer fazer só as paradas maneiras. E não tem. Eu não quero briga com ninguém, cara. Eu passei dessa fase aí de brigar com os outros aí. Isso aí só atrasa. Teve uma fase dessa? Você andou brigando com a galera? Cara, andei brigando com a galera. Mas. Dando porrada, né? Mais tomar porrada e reagir do que bater. Reagindo às porradas, é isso que eu ia dizer. E aí. É uma sensação ruim, é um bagulho que te prende, entendeu? Então é melhor abandonar isso aí, deixa os outros fazer o que eles estão fazendo, deixa eles falar o que eles estão falando. Exatamente. E vambora. Não adianta, cara. Não adianta. Tem que ir pra frente. Não adianta, porque, porra, não. Você ficar respondendo, você gasta seu tempo todo e a vida as coisas boas passam e você acaba não percebendo de tanta resposta que você tem que dar. Sim. Né, posição. Toda hora. Se eu parar para responder aqui a galera aqui, cara, eu vou ficar aqui um tempão. Então é melhor não. Vambora. Exatamente. E o que você não pode dizer? Eu gostaria muito que você contasse. O que vai vir daqui para frente? Cara, a gente, na parte de conteúdo, a gente planeja expandir. A gente pretende fazer uma parada que a gente está chamando aqui provisoriamente de Flow Academy, que é uma vertente de educação.
que tem a ver com o mercado que a gente trabalha, assim, profissionalizar uma galera. Não sei nem se é profissionalizar a palavra certa, mas capacitar uma galera. Tem uma galera que trabalha com isso daqui que não necessariamente está na frente das câmeras, né? A gente planeja fazer um reality show, a gente planeja colocar no mundo aí um lugar físico para a galera se encontrar, sabe? Até para a galera utilizar e criar seu próprio conteúdo. Então, além de, sei lá, tem outros planos aí, mas que eu não vou lembrar agora, tá tudo ali, cara. É que assim, a gente pira em muita coisa aqui e vai colocando no mundo à medida que é possível. Então, tem bastante coisa legal para vir aí, tanto no mundo real quanto no digital. Você pretende ter um aplicativo? Cara, a gente pretende ter um aplicativo, a gente pretende aprimorar a nossa plataforma lá, não transformá-la, mas portá-la para um aplicativo também, para facilitar o acesso. E também para, assim, à medida que a gente vai sentindo as dores aqui do criador, que é o YouTube sacaneando, notificação que não chega, não sei o quê, a gente vai resolvendo isso aqui à medida que a gente consegue também. Por exemplo, a nossa plataforma lá, a gente utiliza para a galera que quer se tornar membro, para a galera que quer mandar mensagem. Ela no futuro vai ser um ponto de encontro para todo mundo que curte esse tipo de criação de conteúdo. Ela tem muito para se desenvolver. Então, a gente deve colocar ali várias outras funcionalidades que sejam um motivo para a galera entrar na plataforma. Porque hoje, eles entram na plataforma basicamente para interagir com os programas que estão disponíveis lá. Mas a gente pretende fazer com que ela seja um lugar que como se fosse uma rede social mais legal, uma rede social que seja gostosinha de usar, sabe? Pô, tu entra no Twitter hoje lá, cara, eu não sinto vontade de twittar nada, eu só fico vendo lá também não. Raiva e mágoa. ódio, e É ninguém muita gosta de mágoa, ninguém, cara. ninguém gosta de ninguém ali, então, pô, não quero nada. E já foi diferente, né? Já foi uma parada que você entrava ali para você, sei lá, se informar, você entrava ali para você rir dos memes e tal, mas hoje não. Hoje não tem nada produtivo. Eu fico até de bobeira com isso daí, cara. Não tem nada produtivo ali na parada. Não tem, não. Tu nem sente vontade de participar de nada. Então, é um eu queria fazer uma parada que fosse terrível. maneira, sabe? É um atraso terrível, cara. A gente tem, mas eu não uso muito, porque eu não acho. Não vejo um ambiente legal, não me traz. Não me traz. Aliás, dá uma deprê, rapaz, quando a gente entra, só tem coisa ruim, bicho. Eu nem interajo, cara. Eu nem interajo. Eu parei com essa parada de ver. Para não dizer que eu não interajo 100%. De vez em quando lá eu falo com alguém, não sei o quê, mas eu evito entrar, cara, para ser sincero. Canal próprio. Pretende entrar numa? O que você quer dizer com isso? Quero falar de TV aberta. Cara, o problema da TV é que eu não vou poder ser. Do jeito eu não vou poder entregar o programa que eu entrego, sabe? Eu não vou poder, por exemplo, fumar meu vape e tomar uma birita, entendeu? Então, eu vou ter que cercear meu convidado se ele quiser fazer qualquer coisa aí porque tá na TV e tal. E tem um certo linguajar que eu não vou poder usar porque eu tô na TV. Então, para TV, não é que é impossível, mas não é esse formato. Então, se for para TV algum dia essa parada aqui, a gente vai enlatar ele de certa forma, ali, dar uma editada, não sei o que e tal, para enquadrá-lo no que é possível existir na televisão. Então, não tenho, assim, ter um canal próprio, isso daí tá fora de cogitação. Eu acho que não é nem o futuro, eu acho que o meu caminho tá na internet mesmo. Mas eu gostaria de estar em todos os meios de comunicação, sim. A gente só precisa se adequar. Existem planos nesse sentido, existem coisas sendo feitas nesse sentido, mas nada muito. Eu não quero ser dono de nada, entendeu? Eu quero. Tá aqui o meu conteúdo e usa aí se você quiser e tal. Alguma coisa assim. Acho muito maneiro isso aí, esse seu pensamento. Que você vai atraindo as pessoas, cara, e vai fidelizando,
ao mesmo tempo. E, enfim, vai criando uma galera para estar junto com você. TV É. a cabo. TV a cabo, já pensou? Não, cara, tô fora Nem desse pensar. lance. É mesmo esquema. Quer o meu conteúdo? Toma aqui Aham, meu conteúdo e usa. aham. Agora, eu não pretendo investir em nada disso, não, para ser sincero, cara. Assim, se eu tiver que. O que eu quero dizer é, eu não vou gastar dinheiro com isso. Entendeu? Entendi. Tá muito bem assim do jeito que tá, né? É, porque, cara, o meu. Eu acho que a nossa linguagem, ela é própria de internet, sabe? Não tem. Eu não tenho as amarras que existem na TV. Porque, assim, querendo ou não, precisa ter um jeito de se portar, né, para ir para TV. E, cara, tô fora. Mesmo que seja num canal a cabo, tô fora. Não é. Eu nem acho que vai me dar o retorno um retorno que seja maior que o da internet. Então, investir nisso, não, não investiria. Você não se vê dentro desse universo. Por Normal, enquanto, porque não, cara. eu Por acho que enquanto, não. eu acho que esse universo que você está muito bom. E Eu é acho uma que ele tem estrada, mais eu a acho que ver. Esse programa, o Flow, ele não poderia existir na TV. Ele não podia ser original da TV, por exemplo. Do jeito que ele não, acontece, ele não pode ser não, original da TV. não, de jeito nenhum. Então, E nem atraria o público que você tem hoje, né? também acho, também acho. Nem atraria. Igor, o que você vê desse momento político, assim, essa coisa separada entre um lado e outro? Não existe várias vertentes, mas existe só apenas um lado e outro. O que você vê? Ó, Como é que você vê isso aí? eu particularmente, cara, eu acho que é um momento meio sombrio, que as pessoas elas desistiram de dialogar, elas desistiram de conversar uma com as outras, elas ficam inimigas, elas cortam relações por causa de político. Ah, e o que é pior para mim é que elas escolhem um lado baseado naquele líder, se tornam fãs daquele líder e ignoram todo o resto. Assim, não é possível, por exemplo, que não tenha nada de bom em algum dos lados, sabe? Não existe uma conversa, ninguém coloca mais, ninguém é talvez demais, mas Uhum. muitas pessoas elas não colocam mais, elas não imprimem mais a sua própria vivência, a sua própria visão de mundo nos mais variados temas. Então, como é que está funcionando? Cara, como é que o líder da minha seita, entre aspas, pensa? Ele pensa assim, então agora eu vou pensar assim também. E para mim isso daí é meio burro, sabe? Seguir cegamente qualquer um dos lados é burrice. Eu acho totalmente Existe burro, cara. Sinceramente. existe um caminho que a gente consegue imprimir as nossas próprias visões de mundo sobre as ideias. Então, pô, por exemplo, se a gente for falar de legalização da maconha, por exemplo, eu sou a favor. Se a gente for falar de posse de Também. armas, por exemplo, eu também sou a favor. Então a gente tem aí uma pauta de um lado e uma pauta de outro, É uma falta de um, é falta de outro. que a gente pode, e é natural que a gente pense, a gente tenha uma visão nossa sobre as ideias, sobre os temas, sabe? Então, cara, eu acho que a gente está vivendo um momento da internet que é como se fosse uma febre, sabe? Assim, um corpo doente com febre e que vai passar um dia, espero. Como se a gente estivesse na Idade Média da internet. A gente não sabe muito bem o que fazer com essa ferramenta que caiu no nosso colo e a gente está se adaptando. Então, eu espero viver o dia em que a gente vai aprender a lidar com tudo isso daí. Porque eu acho que as redes sociais e a maneira como a internet se porta tem muito a ver com o momento político. Na verdade, o momento político tem muito a ver com as redes sociais, sabe? Exatamente. Então, É o que eu penso. a, a, essa polarização, essas paradas aí, ela é muito pautada pelas redes sociais, na minha opinião.
Então, pô, o que acontece nas redes aí influencia no debate público. Então, sei lá, a gente, e como a gente ainda não sabe muito bem o que fazer, a gente está fazendo de um jeito meio, sei lá, atabalhoado, sabe? Assim, meio Sim, trocando os pés pelas mãos e tal, sim. lidando com a coisa de um jeito meio despreparado. Mas é natural, porque é uma tecnologia nova, e eu espero que a gente consiga evoluir para uma sociedade que consiga dialogar, consiga conversar. Exatamente. Que a gente consiga lidar com isso aí, as pessoas consigam lidar com as diferenças, cara, de uma forma mais legal, né, cara? Vejo tantas amizades terminando por conta de uma posição política ou de outra. Você não pode expor sua opinião de que tá. Ah, mas eu não concordo com isso aí e tal. Você não pode expor, porra, porque você acaba tomando um esculacho do cara que está do seu lado. Entendeu? E aí você vê que você toma um esculacho de um cara que você fala, porra, como é que você pensa isso? Às vezes são pessoas inteligentíssimas, meu irmão, mas que estão muito tão xiita, sei lá o nome que dê para essa porra, mas são tão coisas, bicho, que fica difícil você conversar. Pessoas É verdade, inteligentes, fica é difícil verdade. conversar. Eu não converso sobre determinados aspectos políticos que eu não posso falar. Era bom de um tempo onde o humor na televisão era um humor que se podia fazer e que se podia falar. Podia falar as coisas, falar do presidente, do que ele está fazendo, fazer uma graça com o presidente, entendeu? Teve uma época desse humor também de ser assim. Então, depois, porra, mudou, porra. Ficou difícil, cara. Foi impossível, né, cara? Assim, não tem. Impossível. Você perder a amizade por causa disso, para mim, é um atestado de burrice, cara. Ah, se você defende isso, então você é lado X e, portanto, não tem conversa. Eu Ou perdi você. eu perdi Porra, por causa de uma música. porra, Que é pior do que isso, cara? Você gostar de uma música de um determinado cantor e esse determinado cantor não ser o cara me disse o seguinte: se você gosta desse cara, você é safado. Aí uma pessoa que me chama de safado, meu irmão, eu não tenho condições de dar uma opinião. porra. Foi uma música, porra. Isso daí Então, é foda, hein, cara? Isso daí é. Eu acho que é a é, primeira vez que eu escuto um absurdo desse tamanho, cara. não, mas eu tenho absurdos na minha vida em relação a isso aí. Aí eu decidi nunca mais discutir, nunca mais falar nada, né? É, porque você descobre que, cara, tá, então realmente contigo não tem conversa. Aí o cara, pô, não tem conversa. Afinal, você é um, sei lá, um fascista. Porque os dois lados chamam o outro lado de fascista, né? Aí, Exatamente. caralho, porra, fascista, né? Tu não sabe nem o que é fascista. Mas tá bom. Cara, que bom nossa conversa. Poxa vida, muito bom mesmo. Eu espero acompanhar todo coisa, manda notícia para a gente poder. A portfólio pode parecer que não, mas é a cara de vocês, tá? Gostei. Pode parecer que não, mas vê nas entrelinhas que ela é a cara de vocês, tá bom? Tá. Meu irmão, obrigado e sucesso. Parabéns por essa trajetória maneira Pô, de. cara, obrigado aí pelo convite e, pô, obrigado pelos elogios também, mas é aquilo que eu falei. Eu tô fazendo o meu Mais do que a trabalho sua só. obrigação. É, é. Ninguém mandou se meter nisso. Você se meteu, meu irmão, então faça direito a porra do seu trabalho, tá bom? Pode deixar, que assim, o meu trabalho eu vou continuar fazendo, Então tá bom. se Deus Não quiser, tem cada vez rasgação de melhor. seda. Tá? Aham. Quero te dizer também que meus filhos são teus fãs, cara. Qual a Tá? idade deles, cara? 20 anos. Ah, João tá bom. Paulo e João Alberto são Tá. teus fãs. São teus Então, fãs. essa idade aí, eu acho que é, a idade, é os caras que eu queria atingir mesmo. Que é uns caras que Entendi. estão
que estão ali, jovem adulto ali, puta, ainda não entendeu direito qual que é do bagulho de verdade e tal, mas tá querendo saber, daí ele escuta o que acontece aqui, daí ele, puta, será que é isso? Daí ele forma uma colcha de retalhos que vai virando a opinião própria deles. É esse cara que exatamente. eu quero falar mesmo. Meu filho ontem chegou no meu quarto e falou assim: pai, eu vou te dizer o que você deve perguntar para ele. Porque quando eu falei que eu ia entrevistar, ele falou assim: cara, eu não acredito. Eu sou fãzaço desse cara. Como é que Aí é o ele nome falou, deles mesmo? João Paulo e João Alberto. Aí, João Paulo, João Alberto, obrigado pela moral aí, obrigado por acompanhar, ficar comigo, porque vocês são os caras que eu quero atingir mesmo. Mostra, ó, pega os vídeos do Flow aí, ó, e manda lá no grupo da igreja, manda no grupo da família, manda pra avó, manda no futebol, manda onde você quiser, tá bom? É isso, obrigado. Beleza, Igor? Bom Valeu, trabalho para cara. você, que eu também tenho outra entrevista para fazer. Falou, cara. Eu não Obrigado. estou ganhando como pessoal do Flow, mas eu chego lá um dia, rapaz. Eu estou trabalhando pra cacete e não tô... Tá bom, então. Boa sorte. Boa sorte, né? Pô, assim, mas aí eu acho que para você chegar no nosso patamar aqui, cara, vai ter que diminuir um pouco o teu salário. Mas é isso, cara. Obrigado aí, Valeu, valeu, um cara. abraço.